Vamos lá, pessoal. Vamos para uma aula agora. Vou falar sobre calor e temperatura. É bem rapidinha e bem tranquila, tá? Então vamos lá, pessoal. A gente vai tentar desmistificar o que é calor e o que é temperatura, tá? E aí vocês vão ver que há uma grande diferença entre esses dois, essas duas palavras, tá? Cientificamente, claro. Então vamos lá. Vamos começar por calor, tá bom? Vocês já estudaram os estados físicos da matéria, né? Então aqui nós temos, o gelo, correto? O gelo. Nós temos a água e nós temos o vapor. Repara que as moléculas que estão formando o gelo, tá? Elas estão muito agrupadas. Aí você tem aqui as moléculas que formam a água, elas estão um pouco mais separadas, né? E as moléculas que formam o gás, elas estão muito separadas. Então, esse espaço entre as moléculas é o que vai caracterizar o gelo, né? O sólido, líquido e gasoso, ok? Então, quando está em sólido, essas moléculas elas estão muito juntas, tá? Por quê? Por que elas estão muito juntas? Porque elas não vão ter muita movimentação. Então elas não vão se movimentar muito. Repara aqui no gelo, né, no sólido, me perdoe, e repara no gasoso. Olha só como essas moléculas do gasoso, elas têm uma amplitude maior de movimento, tá? Então isso vai caracterizar o gás. Mas o que vai fazer com que essas moléculas vão se movimentar? É o calor. Então, mas na realidade, vamos dar um nome agora, energia, tá? Então há uma adição de energia. Então quando você esquenta um cubo de gelo, certo? A energia ela incide nessas moléculas e essas moléculas elas se agitam mais, elas ficam para lá e para cá. Se elas ficam para lá e para cá, elas começam a se distanciar uma das outras. Aí se você aumenta essa energia, ou seja, este calor, certo? Esse calor, você começa a aumentar cada vez mais essa agitação dessas moléculas. E aí o que vai acontecer? Passa do estado sólido para o líquido, aumentando essa agitação das moléculas, e depois, se aumentar mais ainda o calor, passa do estado líquido para o gasoso. Tá legal? Então aqui a gente vai ter essa diferença. Então a adição de energia em um corpo faz com que essas moléculas elas fiquem cada vez mais agitadas, tá? A gente chama isso de energia cinética, movimento, tá? Então temos outra coisa que a gente tem que falar, é que quem é que vai passar essa energia para o outro corpo, hein? Na realidade, sempre é uma regra, tá? O corpo com maior temperatura, ele passa o calor para o corpo com menor temperatura. Bacana, né? Então, o corpo com maior temperatura passa sempre o calor para o corpo com menor temperatura, né? Então tá. Beleza. Então aí eu vou fazer uma pergunta a vocês, tá? A qual eu vou responder, né? Por que sentimos frio ao encostar, me perdoem, eu li errado aqui, ao encostar em uma superfície fria? O que acontece? Quando você encosta o seu corpo em uma superfície, o que vai acontecer? O seu corpo ele não está com uma temperatura maior do que uma placa de metal. Então, o seu corpo vai transferir uma parte do calor dele para a placa de metal. Aí a gente sente uma sensação de frio,
né, de geladinho. Então isso aí é porque o seu corpo transferiu uma parte do seu calor para o metal, para uma superfície fria, da mesma forma que o gelo. Então tá, como a gente vai aferir essa temperatura? Usa termômetro, né? Então a gente tem vários termômetros aqui. Nós temos aqui no primeiro termômetro de mercúrio, nós temos aqui dois termômetros eletrônicos, tá? Uma que é uma pistola que está sendo muito utilizada nesse nosso momento, né? E também esse termômetrozinho aqui, ó, que está substituindo o termômetro de mercúrio, já que o mercúrio é muito tóxico. Agora vem. Então, dilatação e contração, tá? Então o que acontece, pessoal? Vamos lá. Eu só esqueci de falar uma coisa. Olha só, temperatura, galera. O que vem a ser temperatura, né? A temperatura é uma medida, tá legal? É uma medida. Então, repara que só nesse termômetro aqui, ó, que é uma pistolinha, em que você tem, ó, 36,4 graus Celsius, 37,6 graus Celsius e 40,4 graus Celsius. Ou seja, ele consegue verificar a temperatura do seu corpo, tá? Então, é uma medida. Então, não confundam calor com temperatura, tá legal? A temperatura é uma medida, tá? Em que a gente consegue aferir dos corpos. Então nós temos vários tipos de medidas. Então nós temos graus Celsius, Fahrenheit, Kelvin, e aí dá até para criar uma nossa, não tem problema, tá? Então aqui, voltando para cá, dilatação e contração. O que acontece? Se você pega uma esfera, como está aqui na imagem, de metálica fria, e começa a esquentar, o que vai acontecer? A tendência dela, as moléculas desse metal não vão ficar agitadas. O que vai acontecer com esse metal? Ele expande, ele aumenta o volume, tá? Ele vai aumentar o seu volume. Então, olha só, nesse experimento aqui, isso aqui é real, tá? Nós temos aqui essa haste que está ligada por um fio à bola, à esfera de metal, tá? E nós temos um aro aqui, tipo um anel, por onde essa esfera vai passar, tá? E nesse caso aqui, inicialmente, essa esfera ela consegue passar perfeitamente. Mas quando você esquenta essa esfera, a esfera não vai dilatar, ou seja, vai aumentar o volume, tá? Não vai aumentar o volume. Então, se aumenta o volume, ela não passa por esse arco aqui. Então a gente fala que ela dilatou, tá? Houve uma dilatação térmica, ok? Lembre disso, dilatação térmica. E nós temos também um outro exemplo muito interessante sobre contração. Olha só que bacana. Então, se algo dilatou, ou seja, se algo aumentou o volume porque ganhou energia, ganhou calor. E se perder energia e perder, né, esse calor, o que vai acontecer? Ele volta ao seu estado original, tá? Vai voltar ao estado original. Então, vocês já repararam que os fios, né, de nossa energia elétrica, eles são de metal, tá? Cobre. E ele tem a tendência também de dilatar, né, sofrer essas duas variáveis aqui, dilatação térmica e contração térmica. Ele tem como fazer isso também. Imagina só, pessoal, em um dia de muito frio, tá? Em um dia de muito frio, se esse fio aí, ele entrasse uma contração térmica, né? Aí, pensando nisso, na física, o que fizeram? A gente não vê fio esticadinho. A gente vê fio com essa barriguinha aqui. Por quê? Se ocorrer uma contração térmica, o fio não arrebenta, tá? Porque se ocorrer uma contração térmica, não vai diminuir o volume.
pela perda de calor das moléculas, né? Havendo uma menor agitação dessas moléculas, não vai ocorrer uma diminuição do volume? Se você diminui o volume até um nível em que o fio ele não suporte, ele se rompe. E aí realmente nós vamos ter problemas, né, energéticos em toda a cidade. Então é por isso que o cabo de energia elétrica ele sempre tem essa barriguinha, né, essa folga, que é para evitar essa contração térmica. Não para evitar, mas para evitar as consequências da contração térmica. Tá bom? Pessoal, essa foi a aula de hoje. Tá? Um grande abraço e se cuidem.